Lembrando que sempre quando eu vou me referir a corpo, não é só a casquinha, né? É as manifestações do homem nesse plano. Mente, energia, corpo. Segundo ponto que auxilia muito nesse processo de controle mental: perdão. Perdão é um ponto chave, às vezes nem sempre tão gostoso, né, da gente seguir, mas é um ponto fundamental. Se a gente pensar um pouquinho, o perdão ele entra até na esfera do desapego. Eu não sei se você já parou para pensar de verdade o que é perdão, né? Não é simplesmente esquecer a ofensa, né? Aí é problema de smriti, de memória. Não é esquecer a ofensa. A ofensa você pode lembrar dela o tempo todo. Você tem que simplesmente perdoar. E perdoar é um pouco de desapego. Nós sabemos que isso é lei universal, né? É lei natural de ação e reação. Toda ação vai ter uma reação. Se a pessoa fez alguma coisa de ruim com você, ela vai ter a reação dela, não por castigo divino, porque é uma lei justa do universo, ação e reação, lei de karma. Isso é karma, ação. Quando você perdoa, você desapega, você abre mão de participar da reação quando ela for existir. Quando você não perdoa a pessoa, você fica vinculado a ela e a um padrão mental baixo, de vibração baixa. Se você não perdoa, ou você fala da boca para fora que perdoa e lá no fundo você fica assim, eu queria que ela desse uma estrepada na vida que eu ia sentir bem, porque ela não fez mal, doeu o que ela fez comigo. Você está vinculando a pessoa. Você está vinculando a pessoa, você está querendo participar do processo de reação que ela naturalmente vai ter. E isso te prende a planos densos, né? Pode até gerar samsara, né? Ciclo de samsara, que as pessoas ficam presas nesse ciclo de nascimento e morte. Uma das coisas é por isso, não perdoar. Você não consegue liberar desse plano. Por isso que Jesus falava, né? Quando te ofenderem a face direita, oferece a esquerda. Você desapega, larga esse negócio para lá, né? Deixa que a pessoa se vire com isso, foi ela que fez. Abre mão disso, perdoa. Isso é bom para você, né? É bom para outra pessoa também, que você não vai participar da reação quando ela for existir, mas você fica livre e desapegado. Se você não fizer isso, o seu pensamento fica preso nesse ponto. Você não tem liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem controle, né? Para você ter controle mental, você tem que estar livre. Outro ponto que ajuda bastante nesse controle mental, por várias razões, é a prática de mantra. Vamos colocar junto com mantra e meditação. Nós já falamos em algumas aulas o que é um mantra, né? Tem a parte dos mantras assim, que foram estruturados como forma de ensinar para as pessoas conhecimentos sagrados. Mas tem uma parte importante que interessa para a gente aqui hoje. A maioria dos mantras, como toda palavra que a gente comentou na hora que a gente estava falando do Vishuddha, tem uma vibração específica. Cada vibração específica de um mantra, como tem uma vibração, entra em ressonância com determinadas faixas vibracionais que a gente tem no nosso corpo energético. Cada chakra da gente, dos principais, tem o que a gente chama de petras, são subchakras, que tem uma ressonância específica. Quando a gente entoa os mantras, a gente produz uma vibração específica nessas pétalas dos chakras
altera a vibração do chakra. O chakra tem ligação sutil com as glândulas físicas mesmo do nosso corpo. Essas glândulas passam a funcionar de forma mais adequada. Passando a funcionar de forma mais adequada, começam a liberar hormônios de forma mais estruturada, mais equilibrada, e o hormônio interfere diretamente na nossa tendência mental. Quando a gente faz todo esse caminho, né, as pessoas falam assim, mas o hormônio influencia a tendência mental? Influencia. Lembra da TPM? Né? O hormônio influencia muito a tendência mental. Juridicamente, há casos, há relatos de juízes que aplicaram, esse é só um exemplo, mas para entender como é que funciona e a gente sabe que a ciência reconhece isso, que altera a tendência mental. Que juízes aplicam penas mais, não usem isso, né? Mas juízes aplicam penas mais baixas às mulheres que estão sob estado de oscilação hormonal. Não usem isso para fazer besteira, foi só um exemplo. Né? Não quero induzir ninguém a fazer besteira. Mas é só para a gente entender que o hormônio altera sim a tendência mental. Então, quando você entoa um mantra, o mantra entra em ressonância e acontece todo esse processo que eu não vou repetir para não ficar chato, mais chato. E isso interfere diretamente em nossas tendências mentais. Para alguns alunos, quando alguns vêm e relatam que tem algum tipo de pensamento reiterado, né, pensamentos não muito bons, uma das formas que eu passo para as pessoas é falar assim, na hora que você sentir, perceber que o pensamento está começando a aproximar, que o cérebro está começando a se organizar para ter aquele tipo de pensamento, entoa um mantra. Na hora acontece uma desconexão. Na hora. E essa desconexão, se você entoar um mantra que é uma vibração elevada, sem você perceber, né, no nível subconsciente, você faz uma organização neural diferente, positiva, melhor, mais aprimorada. Estrutura seu corpo. Você começa a ter mais controle mental. Isso depende de prática. Né? Foi o que eu comentei no início das perninhas. É uma prática que a gente tem que ter. Constante. A gente tem que vigiar. Prestar atenção no nosso comportamento. Percebeu que começou a pensar? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Começa a entoar um mantra e segue o dia sem voltar a ter aquele tipo de padrão mental. Isso vai facilitar o processo. Você não vai ter aquele tipo de pensamento de forma compulsória. Isso acontece também com a prática de meditação. Lembra na prática de meditação, tirando aquelas que a gente faz a indução de visualização de chakra, que o processo é exatamente esse que eu acabei de falar, quando a gente visualiza pontos, mesmo sem a gente ter consciência disso, é o que acontece. Né? Mas olha aquele tipo de meditação, por exemplo, que eu peço para a gente observar. A gente para e começa a observar o pensamento. Não se identificando com o pensamento, mas observando o pensamento. Esse processo tita a nossa consciência, começa a se distanciar de manas da mente e começa a perceber, através de buddhi, da inteligência, que a gente tem controle. Eu penso nisso se eu quiser, eu penso nisso se eu quiser. Não de forma compulsória, porque está acontecendo essas coisas e eu sou obrigado a pensar desse jeito. Nesse processo de meditação, fisiologicamente ocorre desconexão neural também. E buddhi, a inteligência, começa a escolher o caminho mais apropriado, os pensamentos mais apropriados.